Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Tempo e Dinheiro desta segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Um dia muito feliz, a gente está muito entusiasmado pelo que nós vimos ontem em todo o país, norte a sul, vestiu de verde e amarelo, principalmente de amarelo dourado, mostrando que o povo saiu às ruas sem medo do STF, sem medo da caneta do Alexandre de Moraes e, principalmente, exigindo anistia aos presos políticos do meu Brasil. Defesa da liberdade de pensamento, de expressão, e as pessoas que se expressam de acordo com a nossa Constituição não podem estar no calabouço, precisa ser um julgamento correto, limpo, que é o que se quer para um país democrático. Então, assim, muito boa tarde a todos, porque nós começamos uma nova etapa na nossa vida civil. Muito bem, então deixa eu começar mostrando, falando aqui do meu Mato Dentro, né? Mais uma manhã fria, a frente entrou lá no Rio Grande do Sul, choveu no Rio Grande do Sul, está subindo, há uma expectativa, o tempo até nublou, tá? Temos frente também lá no Nordeste, mas há um um temor de um frio muito grande para Minas Gerais. Nós mesmos falamos, com base no Agrotempo, que na quarta-feira, no final de semana, dia 8, haverá uma outra massa de ar frio. Sim, essa massa está confirmada, mas aquele frio desmesurado que o pessoal de Minas Gerais, da área de cafeicultura, está divulgando aí pela internet, Ronaldo Coutinho ainda não confirmou. Haverá frio, mas não com essa intensidade avassaladora que estão propagando por aí. Precisamos confirmar e dar tempo ao tempo. Vamos com calma, né? Estamos acompanhando aqui o Tempo e Dinheiro. Nesse instante, aqui no meu Mato Dentro, um solzinho gostoso, está aquecendo e vamos em frente. E já vamos mostrar aí as imagens, teremos muitas imagens ao longo do programa do que aconteceu ontem, porque, como eu disse, manifestações de norte a sul do país, mas a essência mesmo foi na Paulista, porque aquela história de medir a Paulista, né? Se teve menos ou mais gente e tal, fica aquelas comparações como se isso fosse fundamental para a democracia. O importante mesmo são as imagens aéreas, mostrando uma multidão e alguns focos, principalmente na chegada do Nicolas Ferreira, o deputado que esteve em Belo Horizonte, montanha de gente, pegou o avião e veio para a Paulista para animar a Paulista, porque não havia o Bolsonaro, não havia grandes figuras, nem o governador Tarcísio estava lá no palanque. Veio o Nicolas, a chegada dele foi assim, ó. Mostra aí o Nicolas chegando na Paulista, Davi. Ok. Será que teremos um novo Bolsonaro, o Nicolas? Aliás, o pessoal foi muito corajoso deixar o Nicolas entrar daquele jeito no meio do... Já tinha começado a manifestação, ele entrou ali, perigo, hein? Olha, muita gente, vocês viram pelas imagens, enquanto isso, vítima da censura, vítima dessa incompreensão, dessa lei absurda, o Bolsonaro não pôde participar. Estava lá a foto dele,
que foi divulgado, inclusive no comício, nos telões dele, com a tornozeleira. Ele fez questão de mostrar que ele está prisioneiro, né, sem culpa formalizada, não foi julgado. Que país é esse? E o homem que provocou toda essa manifestação ontem, que está transformando o Brasil, não pôde participar. Olha que contraste, olha que momento. É por isso, enfim, que as pessoas foram às ruas. Bom, aqui é tempo e dinheiro, então vamos passar uma mensagem da situação do tempo. Segundo a revista Oeste, o frio segue no sul e o calor avança no sudeste e centro-oeste do meu Brasil. Há um alerta de baixa umidade que vai desde o norte do Paraná até o Maranhão e o Piauí. Como eu falei da frente fria chegando ao sertão nordestino, assim, antes, aqui, ó, peraí, que nós temos uma tela do Agrotempo mostrando como é que vai ser do dia 31, ou seja, do dia 31 da quinta-feira passada até o dia 14 de setembro, ou seja, até o início da primavera. Essa vai ser a situação que nós teremos. Mas está dentro do calendário, né? O Paraná vai estar com muita seca, essa é a previsão do Agrotempo. Teremos no noroeste do Rio Grande do Sul umidade também no Paraguai, mas o Paraguai vai estar bem lascado. São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, de forma geral. Enquanto que o litoral de São Paulo, o norte de Minas terá alguma umidade até o dia 14 de setembro, que diz o Agrotempo. Importante esse mapa aí. Agora sim, deixa eu mostrar a frente fria chegando ao sertão nordestino. Olha que imagem bonita. Para o meu pessoal lá dos Inhamuns, do Ceará. Frente fria chegando no Nordeste, Davi. E tem uma coisa. E as preparações hoje, dia 24, tá parecendo mês de março. Fenômeno, porém passageiro, diz o pessoal que nos mandou essa imagem. E eu já vou para São Paulo cumprimentar o meu amigo Sérgio Braga. Como é que está o tempo em São Paulo, Sérgio? Boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a você que nos acompanha em todo o Brasil pelo Tempo e Dinheiro nessa segunda-feira. 23 graus. Dá bem até calor. Finalzinho de semana também fez muito calor. Não teve frio. A Paulista lotou também diante desse tempo bom. Foi muito bom isso. E a expectativa é de que nos próximos dias a gente tenha uma queda na temperatura com uma passagem de uma nova frente fria. A Folha de São Paulo, Davi da Luz, inclusive destaca em manchete exatamente essa condição, né, de temperatura um pouco mais amena nos próximos dias, mas está aí, com chuva, inclusive, a possibilidade de rajadas de vento, uma aproximação de uma frente fria pelo litoral, que muda o tempo a partir de amanhã. Mas daqui a pouquinho a gente vai confirmar, inclusive, a previsão para todo o Brasil, porque tem muita chuva, João Batista, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até mesmo Mato Grosso do Sul, com acumulados que podem chegar de 50 até 100 milímetros. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações, João. E está repercutindo também muito, mas intensamente, mudanças lá na Globo News, né? Porque a Globo News pega no pé dos bolsonaristas e a vingança deixa o pessoal entusiasmado. Que vingança foi? Começou com a demissão da Eliane Cantanhede, articulista da Globo News, isso foi na sexta para sábado, e hoje aparece a notícia da demissão da Daniela Lima e, imagine, do Mauro Paulino, o homem do Datafolha, foi demitido também. O que há por trás? Será que é a Magnits, lá na Rede Globo? O pessoal está comentando, está bombando a internet com essas notícias aí. Daqui a pouco nós teremos um vídeo do Paulo Moura comentando as manifestações da Paulista, muitas imagens, eu vou comentar também sobre o que eu vi, estivemos lá ontem, e aí a gente tem uma esperança de uma mudança no nosso país. Então, dito isso, deixa eu mostrar a nossa bandeira para a gente seguir em frente, porque através dela a gente tem a certeza de que o nosso país, o meu Brasil, vencerá. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa mensagem baseada no trabalho e no esforço dos nossos amigos produtores rurais que ajudam a sustentar o Brasil. Dito isso, Davi da Luz, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 4 de agosto de 2025, hoje sob o comando do Davi da Luz. Ele que inventou todo esse sistema aqui, mas está apanhando para repegar hoje, porque nós estamos com a licença do Gleidson Ricardo,
Então, sob o comando de Davi da Luz, vamos em frente chamando os nossos especialistas dessa edição muito tranquila e feliz do Tempo e Dinheiro, segunda-feira. Então, estamos no ar. Os nossos especialistas, Davi. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, deu uma chuva boa aqui de manhã, chuva boa. Choveu aqui pela manhã, agora já tem sol. Vamos lá, hoje Mercadão de Chicago aí começou levemente negativo, agora operando levemente positivo, tentando sustentar lá. Não está tendo notícia nova, não tem compra da China lá nos Estados Unidos. Os chineses estão comprando por aqui, prêmio, segue dentro do melhor momento do ano, prêmio forte, aí vai dando condição de sustentar as cotações dos portos. Semana começou com poucos negócios, mas provavelmente vai girar. Espera esse negócio à tarde. A semana passada foi uma semana boa de negócios. Essa semana provavelmente vai ser novamente. Mercado financeiro de olho aí na crise, mas a soja segue sustentada lá em Chicago. Vai começando uma semana aí que o mercado parece que parou de cair. Tá na hora de começar a olhar. Hoje à tarde tem relatório do USDA de qualidade de lavouras. Safra vai bem por lá, mas o grande impasse continua sendo a China, né? China e Estados Unidos ainda não chegaram a acordo, continuam comprando forte por aqui. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, e semana começando, e vamos em frente. Os detalhes vão ser o quê? A chuva voltando um pouco mais aqui no sul e o frio também. E vamos ter uma friagenzinha no centro-oeste. Detalhes na previsão. Bom, o mercado como um todo segue atento às tarifas, esse impasse entre Brasil e Estados Unidos, mas o mercado internacional está lá, tocando o início do mês de agosto, com altas em praticamente todas as commodities agrícolas. Nós vamos observar direto na Bolsa de Chicago, o mercado tem alta para soja de 0,64% a $9,95,37. Recua, mas bem próximo da estabilidade, o milho a $4 mais $4,988, 0,03% de queda. Trigo negociado em Chicago com alta de 0,41% a $5,18,10. Não aparece na tela o café robusto Conilon. O café robusta na Bolsa de Londres segue com alta nesse momento de 6,06% a $3.411 por tonelada. Em Nova York, o Arábica segue com alta de 1,44% a 288,30. Açúcar a 16,35, 1% de alta. Algodão 66,77, 0,62 de alta. Petróleo recua 0,82% a $66,79. Ouro, mais um dia de alta, sempre escalando altas para o ouro no mercado internacional, a $3.428,22 por onça Troy, alta de 0,84%. O dólar, de olho na taxa de juros lá dos Estados Unidos, a moeda norte-americana, o dólar, a gente pode observar na sequência, recua 0,51%. Há a possibilidade do corte de juros nos Estados Unidos, hoje na faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano. Isso está influenciando também o dólar ao redor do mundo, inclusive diante do real. 0,51%, repetindo, R$ 5,51 mais 30. E o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, sobe 0,38% a 132.946 pontos. A gente pode observar, inclusive, novamente, Davi, a soja na Bolsa de Chicago e também o café. Vamos dar uma piscadinha na soja, tá aí, todos os vencimentos. Agosto a $9,68,75, setembro $9,74,25, novembro $9,94,25, acima dos 10, janeiro de 2026 a $10,12,75, alta entre 7 no primeiro vencimento até 5 nos dois últimos vencimentos. Tem o café também? Vamos dar uma olhadinha no café na Bolsa de Nova York. Bom, a soja está aí confirmando mais uma vez, $9,91,12, e o café alta de 1,41%. Quanto ao mercado do boi gordo, a semana da virada já começou. Vamos às negociações com o mercado futuro. Agosto a 317,60, 0,49 de alta. Setembro 327, alta de 1,14%. Outubro R$336 por arroba, alta de 1,05%. Novembro 337,80, alta de 1,11%. O mercado segue atento às informações, principalmente do mercado. Daqui a pouquinho a gente traz
detalhes do que acontece no mercado de pecuária na abertura dessa semana completa, assim, do mês de agosto, que já começou com a virada. Inclusive, Felipe Fabbri falou conosco no clube na última sexta-feira, lá da Scott Consultoria, falando que a tendência é de alta para a roupa do boi gordo, para o mercado de carne e confinamento, inclusive na reposição, João Batista. O destaque continua sendo o café Conilon, negociado lá em Londres, né? Está com 6% de alta, já bateu no 7%, agora deu uma diminuidinha no entusiasmo, mas continua alto. A tonelada do café Conilon, o robusta lá em Londres, $3.409 por tonelada. Pois é, vai se confirmando cada vez mais que os estoques no Brasil estão baixos. A gente vai confirmar na florada, claro, em setembro, mas há uma perspectiva que a safra teve menos grãos, né? O grão teve menor tamanho, portanto, e a China comprando. Então, tem notícias aí de mais armazéns, mais lojas sendo abertas na China e a China comprando mais cafés no Brasil. A Luque Café está presente nas compras, por isso que os preços estão subindo. Mas o Arábica sobe 1,30 a R$ 287,90. Será que vamos ter uma nova leva de ricos na cafeicultura brasileira? Segurem os preços, façam hedge. Isso vale para o boi gordo, isso vale para o milho, vale para a soja, né? E vale para você, cafeicultor. Preste atenção. Quer saber mais? Entre no Clube do Tempo e Dinheiro. Lá temos todas as editorias, são 15 editorias. O do café está bombando, da política, então hoje está uma explosão de informação para o pessoal procurando as imagens de ontem, comentários. São 15 editorias para você se informar no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. É uma comunidade, você entra na comunidade, você fica assinante da comunidade e recebe 15 grupos simultaneamente e ainda tem acesso ao site, porque lá no site O Tempo e Dinheiro Oficial, você tem todos os preços da pecuária, de mamando a caducando em todas as praças, informações da Scott, informações do CPEA, um show de informação, e principalmente, né, informações estratégicas antes de você comprar e vender. Então vai se movimentar o mercado, entre no clube, veja o que está sendo dito ali para você ser, como eu sempre digo, o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. E aproveite a nossa oferta que nós estamos dando 7 dias grátis para você experimentar a eficácia do nosso grupo, dessa comunidade, e confirmar o que eu estou dizendo. É a melhor área de informação, o melhor setor de informação do agro brasileiro em tempo real, comandada pelo Giovanni Lorenzon, um jornalista experiente do agro. Então, tem esse editor, os editores do Clube do Tempo e Dinheiro à sua disposição. Entre agora, mande um zap, um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp nesse número que aparece na tela, 199-9813-2915, 199-9813-2915. Muito bem, vamos agora às notícias, as principais notícias desta segunda-feira do Agro, com base nas notícias agrícolas. Informações e narração do Sérgio Braga, é o Giro Rural. Brasil celebra 50 anos do primeiro embarque de carne de frango. O marco consolidou o início da trajetória brasileira rumo à liderança global nas exportações da proteína. Soja CPEA. Levantamento do CPEA mostra que os preços domésticos da soja subiram na última semana, refletindo demanda forte e preços firmes. Feijão CPEA. Quedas de preços prevalecem em julho. Julho foi marcado por baixas nos preços, reflexo da oferta acumulada do ciclo anterior. Milho CPEA. Cotações voltam a recuar. Após um leve movimento de reação, as cotações domésticas do milho voltaram a cair na última semana. Mandioca CPEA. Chuvas ocorridas em parte das regiões produtoras de mandioca na semana passada dificultaram o avanço da colheita e a média do mês de julho caiu 8% para os preços. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos falar mais de mandioca, análise do especialista de mandioca do CPEA, o Fábio Isaías Felipe. Aliás, os comentários de todas as commodities lá no clube, hein, pessoal? Tem comentário, tem análise, tem imagens, e o pessoal falando, e o pessoal comentando. Só especialista, só gente focada no agronegócio. Entre no nosso clube, experimente e comprove o que eu estou dizendo. Seja um produtor rural mais bem informado
do nosso Brasil. Agora as manchetes, as principais manchetes da economia e da política no Brasil e no mundo. Sérgio Braga. Na Folha de São Paulo, oposição comemora sucesso dos atos que reuniram dezenas de milhares de pessoas contra Moraes, Lula e pela anistia. No Poder 360, Brasil piorou em 8 de 11 categorias no relatório da fome da ONU. Parâmetros relacionados a crianças tiveram regressão. Do Estadão, Gonê cita indícios de crime de Rui Costa em contrato na Bahia e pede retomada de inquérito no STF. A investigação apura a compra de respiradores quando o atual ministro da Casa Civil era governador da Bahia. Do Poder 360, Estados Unidos já deram golpe aqui e não vou desistir de trocar o dólar, diz Lula. Da Folha de São Paulo, Datafolha. Lula não decola com Trump e mantém reprovação de 40% e aprovação de 29%, mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira. E o Lula insiste em dizer que quer enfrentar o dólar do Trump. Não vai dar certo. E aí nós vamos ser punidos por essa briga. Ele está colocando a gente como na frente, né, como bucha de canhão. Não vai dar certo. No encontro do PT, ele não só reafirmou que ele quer impor uma derrota ao Trump através do dólar, como disse que ele quer fazer do Brasil um país socialista. A CNN estava transmitindo essa fala do Lula. Quando ele disse isso, a CNN tirou o Lula do ar. Isso é um bom sinal para a democracia, porque ele não vai impor e não vai nos levar ao comunismo, que é o seu desejo. Estava de camisa vermelha, igual do Chaves, tal, igual do Maduro. Não vai acontecer isso. Essa é uma guerra perdida e a insistência vai nos causar, sim, problemas. Mais problemas para o nosso país, mas nós vamos superar isso. Vamos superar com base em quê? Com o povo na rua. A gente precisava que as pessoas fossem às ruas e elas foram. 37 municípios se manifestaram, os grandes municípios, as grandes capitais, muita gente nas ruas. Eu estive lá, a minha camisa chamou muita atenção, a minha camisa dizendo que o meu partido é o Brasil, que honra. Que momento muito bonito para mim, né? Eu me emociono porque muitos anos de luta pela democracia do Brasil para fazer com que o povo seja beneficiado pela política e não a política se beneficie do povo, e nós estamos progredindo. Olha as imagens que a própria mídia, essa é a imagem do Estadão, mostrando, olha quanta gente nas ruas, olha aí essa foto, essa é minha foto, mostrando que as pessoas estavam indo em direção ao caminhão de som e começou a chegar muita gente, foi... Basicamente, eu contei 8 quarteirões de pessoas se aglomerando ali na Paulista, foi até a Alameda Campinas, tinha muita gente, mais imagens, e eu tive a felicidade de 3 momentos, de registrar pela minha câmera o momento em que a abertura do movimento cantando o hino nacional. Ouça um trecho aí do pessoal cantando o hino nacional, Davi. Pois é, eu fiz um zoomzinho aí de uma camiseta mostrando, resumindo, no meu ponto de vista, o motivo que as pessoas foram para as ruas. É isso daí, ó. Estávamos pedindo liberdade de expressão, estamos pedindo anistia para os presos políticos e fora Alexandre de Moraes. Ele não pode ser um verdugo, um cruel ditador das nossas vidas. Então, esses 3 motivos que levaram as pessoas às ruas: liberdade de expressão, anistia aos presos políticos e abaixo essa imposição de uma única pessoa não eleita no país comandando as nossas vidas. Fora Alexandre de Moraes, anistia já. Muito bem, e olha, o momento que eu consegui passar, eu e meu filho Fred conseguimos passar pelo carro de som principal, a gente conseguia, né, tá travado, mas eu forcei, queria ir do outro lado.
Naquele instante, o locutor pediu uma salva de palmas para o grande jornalista José Roberto Guzzo, que me orientou. No sábado, eu fiquei muito chocado. Ele faleceu vítima de um infarto, o maior jornalista do Brasil, e nós perdemos no sábado, na véspera dessa grande manifestação. Ele não teve oportunidade de ver isso daí. Mas quando as pessoas, o locutor pediu uma salva de palmas, eu fiz muita questão de saudar esse grande brasileiro chamado José Roberto Guzzo. Mas a vida continua. O Lula insiste em defender a volta dos corruptos, os condenados pelo Mensalão e Petrolão à política. É a manchete da Gazeta do Povo, Davi. Isso é importante a gente destacar isso, quer dizer, é a volta da corrupção e nós não aceitamos isso, por favor, Davi, no ar. Gazeta do Povo. Ou, sim, tá bom. Tem aí a manchete, Davi? Senão a gente... Vamos em frente. Vamos em frente, então. E, de outro lado, nós temos os problemas lá em Israel. Está aí o dia do Lula defendendo a reeleição e a volta dos condenados por corrupção à política. Eles querem provar que, como se não houvesse tido corrupção lá no Petrolão, no Mensalão. Vamos deixar o Zé Dirceu dizer, como ele disse, que o Zé Dirceu teve a cara dura de dizer que o PT está contra o fim do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal está eliminando a meta de gastos, o teto de gastos. Eles querem a manutenção do arcabouço para não deixar entrar o teto de gastos, para eles poderem gastar à vontade e arrebentar com o país. Esse é o desejo que ficou claro no encontro do PT. Por isso, Lula, de camisa vermelha, né, gritando que defendendo a volta dos corruptos ao poder. De outro lado, nós temos o embate lá entre o Hamas e Israel, onde a grande mídia destaca, com toda razão, 60 mil mortos lá na Palestina, mas não destaca que existem ainda reféns presos nos arcabouços, no subsolo lá da Palestina. E o Hamas agora, ao vendo a fome chegar, postou uma imagem trágica. Um refém dos 47 que estão nos corredores ali, debaixo lá da Palestina, botaram um refém cavando a própria cova. Essa é a imagem da crueldade pelo qual a gente luta aqui no Brasil contra tanto as mortes dos palestinos, quanto essa imagem cruel de um cidadão israelense sequestrado pelo Hamas, cavando a sua própria cova, esquálido, imagens recorrentes ao que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Holocausto no ar, né? É isso que nós estamos vendo. Muito bem, hoje aqui nós estamos numa edição diferenciada por causa dos movimentos de ontem, mas agora eu vou centrar nas notícias do tempo. Vou voltar ao Sérgio Braga com as notícias do tempo hoje no ar, Sérgio. Destacamos a frente fria que passa pelo sul do Brasil, atingindo com fortes chuvas o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul e, tradicionalmente, a região norte, com chuvas registradas nesse momento. O Brasil Central continua com tempo seco e a baixa umidade, destacando, inclusive, a própria Revista Oeste, essa situação. Frio segue no sul, calor avança no sudeste, centro-oeste, baixa umidade que vai do norte do Paraná, Maranhão, até mesmo chega ao Piauí. Portanto, a situação segue de tempo muito seco na região central do Brasil e esse dilúvio registrado nesse momento em várias regiões do sul do Brasil. Nós temos também um destacão do Notícias Agrícolas mostrando exatamente essa situação, que as chuvas podem chegar a 50, até mesmo passar de 50, chegando a 100 milímetros nesses 3 estados no Rio Grande do Sul, como nós falamos, e é lógico, nós temos a previsão do tempo, o mapa do IMET, que a gente mostra exatamente essa situação. Esse é o mapa
é o satélite em tempo real, mostrando essa situação com muita chuva vindo pelo Paraguai, sul do Brasil. Olha lá quanta chuva na região oeste do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, avançando também em algumas regiões do estado de São Paulo, já daqui a pouquinho se aproximando pelo sul do estado, e a umidade permanente no norte do Brasil. Esse corredor de umidade chegando da Amazônia e atravessando praticamente boa parte da região centro-sul, com exceção ao Brasil central. Algumas capitais do Nordeste, inclusive, pelo próprio satélite, mostra que nesse momento não há chuva registrada, né? Mas isso pode mudar a todo instante. Bom, vamos à previsão do tempo também para os próximos 7 dias. Vamos lá, Davi da Luz. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias, desta terça-feira, dia 5 até o dia 11, próxima segunda-feira, com chuvas concentradas no sul do Brasil, sobre os estados de Santa Catarina, Paraná, até mesmo parte do Mato Grosso do Sul. No dia 6, há uma mudança rápida do tempo, com chuvas só ao norte e também na faixa leste do Nordeste, além do litoral do Sudeste. A partir do dia 8, uma nova frente fria leva novas chuvas intensas ao sul do Brasil, se concentrando sobretudo no litoral também do Sudeste. Brasil Central segue com tempo seco a partir do próximo domingo. Na segunda-feira, dia 11, a condição de clima continua a mesma. Brasil Central seco, chuvas ao norte do Brasil, leste do Nordeste, também no sul do Brasil, com pontos de precipitação. Tempo com Ronaldo Coutinho, na sequência. Ronaldo Coutinho conosco, Davi da Luz. Podemos chamar o Ronaldo? Vamos direto à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. A chuva voltando aqui no sul. Hoje, do dia 4 ao dia 8 de agosto, nós temos o quê? Uns bons volumes de chuva aqui na metade norte do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Principalmente aqui, ó, nessa faixa central aqui. Tanto hoje, segunda-feira, ao longo do dia. Terça-feira já melhora em boa parte do Rio Grande do Sul, fica mais aqui em Santa Catarina, Paraná e também um pouquinho aqui no Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Depois já é melhorando, mas já volta a chover ali na quinta, tarde, noite e sexta-feira. No sudeste a chuva é pouca nessa semana. Alguma coisinha aqui no sul de Minas, talvez na quarta, em São Paulo também pouca coisa no Rio. E aqui no Mato Grosso do Sul é hoje, amanhã, nessa parte oeste do Mato Grosso, é hoje, é uma friagem que está chegando aqui. Uma chuvinha boa aqui no litoral do Nordeste, principalmente entre a região de Alagoas e Pernambuco. E aqui, ó, toda essa parte norte aqui do país, que é o normal. Quando chega os 15 dias, nós temos aqui do dia 4 ao dia 18, um bom volume de chuva aqui no Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, melhor aqui no Acre e Rondônia. E aqui, ó, tem essa chuva que vocês estão vendo aqui, no oeste do Mato Grosso, é praticamente agora, no começo dessa semana, e talvez ali depois do dia 14, 15. Aqui no Mato Grosso, uma parte agora, tem uma chuva também no fim dessa semana e lá no final da outra semana. Aqui no sul também tem um bom volume de chuva nesses próximos 15 dias, de 50 a 100 milímetros de chuva. Melhora um pouco aqui no centro-sul e litoral de São Paulo, capital paulista, extremo oeste, pouquinha coisa aqui no norte de São Paulo, pouca coisa em Minas, Rio e Espírito Santo, que é normal nessa época do ano chover pouco. E aqui toda essa área grande aqui, pouco ou nenhuma chuva. E uma boa chuva aqui, ó, entre Alagoas e Pernambuco, toda essa região aqui, ó, desde Natal até Salvador, mas principalmente aqui, ó, nessa parte vermelha do mapa. Em termos de anomalia, nós temos o quê? Positivo aqui na região de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, Paraná, aqui abaixo da média um pouquinho, pouca coisa abaixo da média, aqui esse canalzinho de umidade, praticamente esse quadro de anomalia é muito parecido com os próximos 7 dias. Depois do dia 12 a 18 fica tudo quase que normal. Uma boa chuva aqui, ó, entre Amazonas, Pará, Maranhão, que surpreende até no Piauí e nessa área aqui do Nordeste. Na temperatura, nós vamos ter aqui, ó, de 4 a 10 de agosto, nós vamos ter uma friagem pegando toda essa região aqui, com frio aqui no centro-norte da Argentina, Uruguai, região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, pega um pedacinho aqui do Mato Grosso, sul de Goiás,
o extremo oeste do Triângulo Mineiro, sul de Minas. Hoje em Minas Gerais deu 6 abaixo de zero, acho que em Passa 4. E aqui no sul também vamos ter frio. Talvez uma geada ali na quarta e quinta, bem de leve, mas uma possibilidade de uma geada mais perigosa nas áreas de fruta no fim de semana. Está bem definido o quadro. Eu acho que a definição se vamos ter uma geada ou não mais significativa nessa parte aqui, ó, do sul do Brasil, vai ser ali no fim de semana, quando a gente vai ter os dados melhores. Mas, a princípio, trabalhe para quem tem fruta de caroço ou fruta precoce entre Guarapuava, Palmas, meio oeste ali, catarinense e Serra Gaúcha, trabalhe com uma chance de algum frio mais forte entre o sábado, domingo e talvez segunda-feira que vem. Semana que vem também, já está indicando uma semana que puxa mais para o tempo frio. O importante é a chuva voltando aqui no sul, que estava precisando. O mês de julho foi muito ruim de chuva. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Está dado pelo Coutinho, né? E nós estamos atentos para essa segunda onda, porque nós estamos com essa primeira onda agora, desta segunda-feira, com essas chuvas, depois a segunda onda do dia 8 para frente. Estamos alertados, o Coutinho está atento, informações sobre clima o tempo todo no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural, entre lá no clube, veja as previsões, acompanhe, né? E lembrando sempre que o tempo, né, qualquer mudança muda toda a programação, então assim, é muito sensível às informações das previsões da meteorologia. Hoje nós temos as informações, como sempre, dos nossos amigos que nos ajudam a fazer o programa aqui no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, nos nossos membros do YouTube também, como o Vanderlei Carlos Amadei, de Erechim, está dizendo que está chovendo lá, o senhor Erni Osvino Pinot, de Nova Petrópolis, norte do Rio Grande do Sul também, muita chuva nesse instante lá para eles, a Fabiana Silveira, de Piratini, já do sul do Rio Grande do Sul, 14 graus, sol entre nuvens, continuamos firmes e unidos, perseverantes, acreditando sempre que o Brasil vencerá. É muito importante, muitas manifestações, quem está aí no YouTube está vendo. Eu quero também, mais uma vez, reforçar aqui a nossa posição editorial do Tempo e Dinheiro. O Tempo e Dinheiro é um programa focado no tempo, no dinheiro do agro, mas essencialmente também na política que faz o tempo, que faz o dinheiro. Não digo o tempo, mas essencialmente a economia do agro é formada pela política. Por isso, nós damos espaço aqui para as manifestações e as notícias que conduzem e vão conduzir as nossas vidas. Agora, tem o pessoal de esquerda que não quer ver a realidade, nós insistimos, né? Tem outros programas, né? Procure o que melhor lhe convier, mas aqui com a gente é Tempo e Dinheiro e a política do Brasil. Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta com as notícias de soja, milho e trigo com o Vlamir Brandalize. Em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor?
É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com o Tempo e Dinheiro desta segunda-feira, 4 de agosto de 2025. A soja está com movimento lateralizado, ou seja, não está subindo muito, não está caindo muito. O foco está no café, como já dissemos. Mas então vamos ver os preços da soja em Chicago, como é que estão. Está em Chicago os 4 principais vencimentos, 9,68. Agora há pouco tem 10 minutos de delay aí, com alta de 7. Está até subindo bem, hein? Agosto 9,68, setembro 9,75, novembro 9,95, janeiro 10,13. Deu uma melhorada nos últimos momentos. Em tempo real, Davi, como é que está a soja lá em Chicago no vencimento setembro? Cadê o tempo real, Davi? Da soja está aí, ó. Já estamos com o vencimento novembro, olha aí. 2,13% de alta, 9,91 a soja para novembro. Quer dizer, era para estar acima de 10, mas em tempo real, nesse instante, o gráfico mostra isso. 9,98 deu uma recuperada realmente nos últimos minutos e a soja em alta. Aqui na B3, a B3 está dessa forma. Está em alta também, acompanhando Chicago, setembro a 21 dólares com 52 centes por saca, base Porto de Paranaguá, novembro 21,93, janeiro 22,39 dólares por saca. Leves altas, mas começou a voltar para alta a soja. Será que é constante esse movimento ou é só um voo de galinha? Vamos saber com quem entende do mercado. Vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo. O Curitiba chamando, Vlamir. Pois é. É mesmo, então, por isso que eu queria saber de você. Eu estava acompanhando a soja pela madrugada, ela estava lá de lateral, tal, de repente dessa subidinha aí, até me surpreendi. Como é que você depreende, o que você sabe a respeito dessa subidinha da soja? Olha, João, ele está com boa demanda de óleo lá na Ásia, né? A Índia está no mercado de óleo, então isso é importante. Mas o fator que o mercado está vendo, João, que a soja tinha caído bastante semana passada e ela está conseguindo segurar bem o 9,5 de suporte aí no primeiro mês de agosto. Você pega o setembro aí tentando segurar acima de 9,70. O novembro querendo olhar novamente os 10 dólares, ou seja... o mercado está vendo que a soja está barata, né, João? Esse é o ponto, né? Então, a semana passada tinha entregado muito, hoje o pessoal acaba tá vendendo algumas posições, então tem aquele movimento técnico de venda de milho e compra de soja também está acontecendo hoje. É sinal bom para a soja, né, João? Porque ela parece-me que ela não está querendo ir lá perto dos 9 dólares, né? Que via semana passada existia essa possibilidade dessa semana sem China, né, nos Estados Unidos, sem compras chinesas, poderia perder os 9,5 e tentar lá o suporte nos 9 dólares. Em princípio, ela está começando uma semana que está melhor do que a gente esperava, né? Então, uma semana começando melhor. Então, bom, então assim, fator de suporte, né? Ela está com suporte importante. Sim. Né? Mas não tem China ainda. Não tem China. Se a China entrar e aparecer negócio com China, certamente 20, 30 pontos de mercado de alta em Chicago vai aparecer no pregão já na sequência, né? Então, com China no mercado, pressão compradora e pressão de alta na bolsa vai acontecer. Isso é tranquilo que vai acontecer. Tá, mas contudo, porém, de entretanto, do outro lado, não tem garantias que isso é uma tendência de alta. Não é uma garantia de tendência alta, porque a safra americana está evoluindo bem, né, João? Agora à tarde saiu o relatório do USDA de qualidade das lavouras, mas o mercado não acredita em grandes mudanças, não. Nas últimas semanas foram boas
Ainda tem, vamos dizer assim, no máximo 2 semanas de mercado climático, depois o mercado climático não terá mais força, né? A safra americana agora, já quase toda ela no florescimento, formação de vagem, enchimento de grão, e automaticamente riscos, cada dia que passa agora vão ser riscos menores, né? Então, a safra americana vai se consolidando, lembrando que é uma safra com 1,5 milhão de hectares a menos que o ano passado, né? Esse que é o ponto importante, por isso que não se espera que vá repetir a safra do ano passado, vai ser uma safra menor, né? Tá, mas nós temos números mostrando que a safra brasileira, a próxima safra brasileira, vai crescer mais, então vai compensar a falha, a ausência dos americanos. Vladimir, olhando para o Brasil, né, a China continua não comprando lá nos Estados Unidos, mas continua comprando aqui. Comprando aqui, a China tem comprado volumes recordes aqui no Brasil, o Brasil tem exportado volumes recordes, CSEX divulga aí na quarta-feira, se eu não estou enganado, o relatório do fechamento do mês de julho. Também é esperado um volume recorde de exportação, no acumulado é recorde. E quem mais compra em volume recorde é a China, vai continuar comprando. Com relação a essa questão do aumento da safra brasileira, é importante que tenha aumento, João, porque o consumo mundial de soja está crescendo ano a ano, né? Então não para. E como a safra americana ela não vai ser, ela vai ser talvez um pouco menor que o ano passado, então a gente tem que compensar isso com uma produção maior para atender essa demanda mundial. Dá para ver que o mercado da soja no ano que vem está pagando melhor do que a safra desse ano, né? A safra do ano que vem, toda ela está acima de $10 o bushel, as posições mais longas é perto de 10,5, e a safra da americana, que é agora até novembro, está abaixo de $10. Então é sinal de que o mercado vai seguir comprador, vai consumir mais, e é por isso que precisa de uma safra maior, né? E o Brasil vai vir com a safra maior, tudo indica que é esse o caminho. Pois é, está 10,5 aqui no Brasil, graças aos prêmios. Então é sempre bom a gente colocar o telefone, viu, Davi, do nosso Clube do Tempo e Dinheiro, para o pessoal acessar o clube para saber dos prêmios antes de negociar. E aí eu fico com a pergunta para o Vladimir, se na questão da estratégia, aproveita agora ou espera? Como é que o produtor faz, Vladimir, nesse instante? Olha, João, o produtor está vendendo. Semana passada teve muito negócio. E ele vai continuar vendendo nessa semana aí, porque ele precisa de caixa, né? O produtor está segurando a oferta de milho e vendendo soja. Então ele precisa fazer caixa, né? Então nós estamos num período muito importante aí dessas indefinições com relação à política, com relação a essa questão dos Estados Unidos, e o produtor não pode deixar aí para o fim do mês, que é a véspera de plantio, para se definir aí em alguns insumos que faltam. Então ele está correndo para vender, fazendo caixa. A soja está muito perto ou dentro do melhor momento do ano em reais, e o produtor está aproveitando isso. E começa a semana novamente no mesmo sentido. Nós tivemos negócio de manhã, provavelmente vamos ter mais negócios à tarde. O prêmio está no melhor momento do ano novamente. O prêmio, para dar uma ideia, o comprador está falando 180 acima de Chicago, né? No agosto, no setembro e outubro. $1,80. Então isso aí vai dar aí $4 e pouco aí por saca a mais, né, João? Então isso traz aí a soja. Se a gente olhar o Chicago aí no setembro, 9,60, mais isso aí é a posição do comprador, né? Mais $1,80 vai dar 11,40, né? No mínimo 11,40. Eu acho que hoje roda 11,50, 11,60 dólares por bushel na base da exportação no setembro. Então é por isso que as posições aí estão muito fortes, né? Paranaguá, Rio Grande aí, todas muito perto ou dentro do melhor momento do ano também em reais nos portos, né, João? Então o mercado é comprador, e vai seguir comprador essa semana, porque tem muito navio para chegar. E o ponto importante é que enquanto não tiver uma negociação e os chineses acenar com compras americanas, eles vão continuar levando grandes volumes de soja brasileira. Então isso é bom, né? Então, com os prêmios, nós estamos aqui no Base Porto, claro, para setembro, Chicago, a 11,50, é isso? Mais ou menos dá 11,50 hoje. A posição. Então assim, o produtor tem duas posições. Ou ele vende antecipado lá para as traders, Base Porto, ou ele vai para a corretora
por exemplo, na G-Trade, fazer uma posição de segurar esse preço, fazer um seguro de preço. Então, nós temos o telefone do Fernando Sofiati para você saber quanto custa essa operação. Pode botar na tela aí, Davi, o telefone do Fernando César Sofiati. Ele é o nosso assessor é o AI, né, assessor de investimentos, que é credenciado pela CVM, à sua disposição para você perguntar, tirar dúvida, de graça. Liga para ele, 199-7110-8610. A operação na Bolsa não é de graça, claro, né? Comprar uma opção você tem que comprar à vista, inclusive. Mas, para você saber quanto custa, é nesse telefone aí, 199-7110-8610. Liga agora, pergunte para o Fernando. Fernando, quanto é a operação? Depois vamos falar do milho. Então, 199-7110-8610 é o telefone do nosso assistente de investimentos à sua disposição para você tirar essa dúvida para fazer a operação de travar os preços em opções, travar no papel, travar na bolsa. Quanto custa? Pergunte para ele. Bom, Vlamir, outra consideração importante também é que a safra vem vindo muito bem em termos de tempo, né, de meteorologia, de chuva. Choveu bem para você em Curitiba hoje, é isso? Hoje pela manhã deu uma chuva, né? Aqui tem chovido, João. Agora tá nublado, tá com uma cara que vai chover à tarde, porque deu aqui chama o mormaço, né? Deu uma esquentada no tempo e tem previsão que vai esfriar, né? Para esfriar tem que vir uma chuva, então pela manhã choveu, carregou, agora o tempo está bem carregado, eu acho que à tarde chove novamente e nos próximos dias cai a temperatura de novo. Mas tem chovido, não tem chovido e isso Sim. acaba dando uma condição mais próxima de uma normalidade da umidade no solo, né? Pois é, e o Christian Dalzotto, lá de Mangueirinha, aí no sul do seu Paraná, informa também que eles receberam 20 milímetros de chuva essa noite, mas olha o motivo que não trouxe preocupação para o pessoal de Mangueirinha, lá para o Christian Dalzotto. A palhada excelente que ele tem cobrindo o solo. Veja a palhada do Christian, Davi. Alô, João Batista, bom dia, equipe do Tempo e Dinheiro. Muito frio aqui no sul, 13, 14 graus agora pela manhã de segunda-feira. Uma boa chuva à noite aí, 20 milímetros de chuva e o tempo tá se ajeitando para vir mais. Mas esse vídeo é para mostrar a importância da palhada. Aqui a gente fez um trabalho ontem, com a grada a gente deitou a palha, a gente fez a dessecação semana passada. E olha a quantidade de palhada aí, ó, pro solo, ó. Aqui tinha um mix com aveia e centeio. Então a gente já está fazendo esse trabalho antecipado, 2 meses antes, para que até o momento do plantio haja o nascimento de emergência de plantas daninhas, como a buva, para a gente fazer a aplicação aí do herbicida para o pré-plantio. É muita palha aí, ó. Plantemos cedo a aveia aqui para justamente ter essa camada de cobertura, que a nossa região aqui dá muita geada. Então fizemos esse trabalho e encerramos ontem. Mostrar para vocês a importância da proteção do solo aí, ó. Beleza, João Batista? Forte abraço. Christian Dalzotto. Ô, Vlamir, aqui no meu Mato Dentro a gente costuma dizer assim, isso daí tem um parmo de palha, não dá para ver o solo. Que beleza, hein? O que você acha? Tá bonito, tá? Tem que dar parabéns para ele. Ele que tem um cobertor ali, que é um colchão, né? Dá para dormir Maravilha. embaixo ali, que fica quentinho. É um exemplo para muita gente aí, inclusive lá em cima, que é difícil fazer palha, mas você faz pelo menos um cultivo mínimo, né? É sempre bom ter uma cobertura, certo, Vladimir? Vamos em frente. Exatamente, João. Isso é importante aí, né? Para uma boa safra. O produtor ali tá bonito, né? Nós estamos com centeio, ele tá com centeio ali também, nós estamos com centeio também ali em Antônio Linton. O centeio tem entrado bem como alternativa também de cultivo para fazer palhada, João. Veja como é que antes o centeio era mais para fazer o grão aí, para fazer o pão de centeio, mas agora está se usando bastante aí para fazer palhada, né? Muito bem. Ô Vlamir, vamos saber dos preços do milho nessa segunda-feira. Vamos a Chicago. O milho em Chicago está no vermelho hoje, hein? Enquanto que a soja se recuperou, o milho não. O bushel do milho para setembro em Chicago, 3,88, o dezembro 4,09, o março 4,27, maio 4 dólares e 37 por bushel, lá no milho americano, na Bolsa Americana. No Brasil, o Davi está colocando para a gente, as cotações estão mistas, né? Vermelho e verde, vermelho e verde. O setembro está no vermelho,
levemente no vermelho, a R$ 66,90, o último contrato lá da B13. Novembro, 69,25, o janeiro, 72,74, o março, 75,25. Qual é a sua leitura, Vladimir? Olha, João, a B3 ainda é período de colheita, né? Tem ainda um bom volume de milho no campo, né? Tem muito grão chegando ainda na mão do consumidor, não tem uma agressividade dos compradores. Mercado de Porto no milho está trabalhando estável, levemente em queda, né? Hoje vamos dizer assim que está 50 centavos mais barato que semana passada nos portos aí para exportação. Tem pouca pressão de venda e aí dá para ver que a B3 ela está mista, né? Um mês para baixo, um mês para cima, não tem uma flutuação importante porque não está faltando milho, não tem pressão agressiva de comprador porque os negócios maiores, o movimento principalmente atrelado ao porto, está mais ligado à soja, né? O pessoal aproveitando o momento da soja. O milho para frente ele mostra uma cotação melhor, dá para ver que entre a posição curta aí do milho da B3 e ao milho lá do ano que vem, está dando R$ 9 de diferença com o março futuro. Já se a gente pegar Chicago, João, hoje, o Chicago está refletindo porque a condição da safra americana é uma safra boa. Os produtores americanos, a gente conversando com o pessoal de Iowa, eles estão apontando que é uma safra excelente. Então eles estão apostando aí que nesse relatório agora de agosto, o USDA possa passar de 400 milhões de toneladas da produção prevista, porque a safra vem muito bem, a safra cresceu 1.900.000 hectares nessa temporada, o clima tem sido favorável e eles acreditam que hoje à tarde volte a ter um relatório com lavouras ali de 72% a 74% de lavoura boa excelente. Então é uma safra excelente. E hoje o pessoal está vendendo algumas posições de milho, porque acredito que não tem fator novo positivo para o milho de curto prazo, e está comprando posição de soja. Então está tendo essa troca de posições de uma commodity para outra, e a soja levemente positiva e o milho levemente negativo nesse começo de semana. Mas e para o Brasil, como é que está a situação? Olha, mercado brasileiro muito lento de negócios, o produtor está segurando a oferta, o mercado deu uma acalmada nessa virada de mês de julho para agosto, porque o Porto, a semana passada, vamos te dar uma ideia, ele pagava 65 no agosto, hoje ele paga 64,50. Então essa leve queda nas posições do milho no Porto, ele não está atraindo o vendedor. Então não temos negócio, muito pouco negócio de milho, produtor entregando contratos antecipados, e ninguém querendo fazer nada novo, porque ele espera que a cotação para frente vai ser melhor, e como a própria B3 está mostrando, vai ser melhor. Então o produtor segurando milho, não é isso que está acontecendo, então girando quase nada de milho novo, mas com bom volume de entregas de contratos, né? Os embarques estão ganhando ritmo na exportação, mas são embarques de contratos já anteriores, né? Mas se vai segurar o milho, é bom fazer um contratinho contra a baixa, né? Faça um seguro de preços na bolsa, veja quanto custa, né? Por volta de R$3 por saca, é um seguro de preço, para você garantir esse março aí. Então, quanto está o março aí, Davi? Põe de novo aí para o pessoal. 75 e pouco aí, né, 75 João? na B13. Então, assim, vamos imaginar que você pegue aí ao março 75 com 25, vai gastar uns R$3 em média, né? Será que você não vale a pena garantir 71 para março? Já garantiu. Se cair, está garantido. Se subir, você joga o prêmio fora, perde os 3, sim, mas vai ganhar na alta do grão. É uma boa alternativa para você dormir tranquilo, ficar tranquilo. Certo, Vladimir? Não, Davi, aproveita, põe o telefone do Fernando para o cara saber quanto realmente custa o prêmio, enquanto o Vladimir comenta. João, tem que trabalhar com a opção de suporte, né, contra quedas, justamente porque o mercado futuro ali, ele está dando R$9 quase de diferença entre agora o setembro com o março. Então, é uma maneira do produtor trabalhar protegido, né? A grande questão que, quer queira ou não, você faz toda essa tua campanha, mas o produtor ele não quer gastar os R$2, R$3 aí que custa o contrato de posição mais longa de opção, né, João? O produtor ainda tem que pensar que ele não está gastando, ele está fazendo um seguro contra uma queda para não correr riscos, né, João? Porque senão ele vai ficar só com o grão disponível. Se tiver qualquer percalço pela frente, essa guerra comercial com os Estados Unidos, aí que venha
acontecer mais sanções frente ao próprio mercado brasileiro em si, ele pode enfrentar um mercado mais fraco lá na frente, né? Mas Pois o é. produtor, ele ainda não está convicto de fazer, o produtor ainda tem que estudar mais, aprender a fazer mais mercado de opções para ele trabalhar mais protegido, né? É isso que diferencia o produtor brasileiro do americano, porque o americano trabalha protegido, como você diz, né? Mas engraçado, o produtor faz seguro de preço todo ano no carro dele. Ele, no licenciamento, ele já se faz o seguro, gasta 10% e nem reclama, né? Acha que é natural, faz parte. Agora, não faz parte segurar o produto dele que está exposto, está especulado, né? Então, saia da especulação, veja quanto é o prêmio, vê se dá margem e faça o seguro, porque, né? Seguro morre de velho, segundo fala aqui o pessoal, aqui, os meus amigos aqui do Mato Dentro. Ô Vlamir, enquanto isso, o nosso amigo, seu amigo Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança, já colheu o milho, né? Está preocupado já fazendo as suas proteções, ele está fazendo proteção do milho e fazendo travas também com a soja. E o que ele está fazendo? Está procurando áreas para produzir arroz e feijão lá em cima. Está em Boa Esperança, né? Na Grande Sorriso, está em Boa Esperança, indo para Paranatinga. Só que hoje de manhã, o que aconteceu? A ponte, aquela famosa ponte de madeira sobre o rio Teles Pires, está sendo reformada. O que eles fizeram? Foram de balsa no muque. Veja aí o vídeo do Moacir atravessando o Teles Pires. Bom dia, João Batista. 4 de agosto, 8h40. Estamos voltando para a pré-história, João Batista. Aqui passando uma balsa aqui, ó. Podia ter um cabinho que enrolava, né? Aqui no rio Teles Pires, divisa com Paranatinga e Santa Rita Trivelato. A ponte tá arrumando lá, ó. E nós achamos um carneirinho aqui pra passar, ó. É aventura, João Batista, aventura! Aí, João Batista, tá voltando, ó. Balsa, feijão e arroz, meu amigo. Que beleza! Ô, segundona! Olá, meu Brasil! Esses são os produtores que vão procurando novas fronteiras para depois daí acontecer o que acontece. Vamos para frente! Vlamir, mas ele grita, ele fala, mas ele põe o Guilherme, o filho dele, para puxar a corda, né? Esperto. Ele só fica de narrador ali, ele tá só de narrador. Entusiasmado. Mas que bom, né? É bom ter esse entusiasmo, é bom mostrar aqui o entusiasmo desse nosso agricultor, esse produtor, símbolo dos produtores do meu Brasil, que é o Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança. Ô, Vlamir, passa a régua aí nessa segunda-feira para os grãos aí, para os nossos amigos produtores. Olha, João Batista, a semana está começando, eu acredito que vai ser uma semana que nós vamos ter bons volumes de negócio de soja novamente, o mercado exportador está muito comprador de soja, os prêmios estão muito fortes, e eu acredito que no caso do milho, o produtor vai seguir aí na calmaria, deixar o milho para frente e primeiro vai fazer a soja. Ainda tem muita soja para negociar, João. Então, é isso que vai acontecer agora nesses próximos dias. E o produtor está correndo atrás dos últimos insumos para o plantio aí, para não esperar aí já na boca da safra, né? E o produtor está animado, ele está acreditando que esse ano as chuvas já vão entrar em setembro e vai dar para plantar bem na época da janela boa, né, João? É isso que a gente está sentindo nesse começo de semana. Mas a gente reforça o pedido, né, para os produtores tomarem tento com relação ao custo de fazer uma operação de bolsa. Amanhã, nessa edição de amanhã, aqui do Tempo e Dinheiro, nós teremos o Robson Poloto da G-Trade falando de estratégias, trocando contratos, fazendo travas. Não perca o bonde, não deixe o cavalinho passar. Vlamir Brandalize, até amanhã. É isso aí, João Batista. Não é de duvidar, talvez o cavalinho a semana passe de novo. A semana passada, retrasada, ele deu uma passadinha, semana atrasada mais, e essa semana é possível que ele esteja aí de novo, principalmente agarrado nos prêmios, João, agarrado nos prêmios. Veja os prêmios no clube, seja assinante. Até amanhã, semana apenas começando. Não deixe o dinheiro passar entre os dedos. Esse é o nosso defeito. Sabemos produzir, mas não sabemos comercializar. Vamos aprender. Obrigado, Vlamir. Até amanhã. Vamos ver. Um abraço a todos. Davi da Luz, quero os preços do trigo. Como é que estão os preços do trigo em Chicago? Leves altas do trigo, setembro 5,18,50, o dezembro 5,39, o março 5,57,5 e o maio 5,69,75.
Agora eu vou chamar o Sérgio Braga para ele me trazer aqui os preços dos hortifrutis dessa segunda-feira, sempre com a primeira posição do leite e depois ainda tem análise da mandioca com o Fábio Isaías Felipe. Na sequência, uma consideração do cientista político Paulo Moura sobre as manifestações de ontem. Continuamos falando de política porque ela conduz as nossas vidas, os nossos negócios, né? Seja o produtor rural. Vamos ao Sérgio Braga, notícias dos hortifrutis no ar. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E com a apuração feita pelo CPEA, nós damos início às cotações dos hortifrutis pelo preço do leite pago, na média Brasil, ao produtor, captado no mês de junho, ficou em R$ 2,64 mais 74. Ovo branco, FOB, caixa de 30 dúzias, em Belo Horizonte, R$ 158,74. Batata Asterix especial, a saca de 25 quilos a R$ 50 também em Belo Horizonte. Tomate, salada longa vida 2A, ao beneficiador, a caixa aberta em Sumaré, São Paulo, a R$ 60. E a banana, na Nica, no norte de Santa Catarina, a R$ 1,24. Lembrando, mais uma vez, que essa apuração tem apoio da LS Tractor. Na sequência, nós vamos saber como é que ficou o mercado da mandioca no mês de julho, expectativas para esse mês de agosto. Vamos direto ao CPEA, no mercado da mandioca, com Fábio Isaías Felipe. Aguardando o Fábio Isaías Felipe sobre o mercado da mandioca, que só no mês de julho teve uma queda de aproximadamente 8%. Já estamos na linha com o Fábio Isaías. Vamos lá? Pois é, falhou de novo. Sérgio, deixa eu dizer aqui, deixa eu fazer um destaque aqui. Davi, abre para mim. Não, assim, porque você fez uma passada rápida sobre o preço do leite, é bom que a gente sempre reforce. A média Brasil, 2,64 com 64, ou seja, média do litro de leite captado no mês passado, 2,64 com 74. Então, teve estados que teve um preço maior que 2,64, estados a menos de 2,64. Isso que é o duro da gente relatar. E são leites captados há 40 dias atrás, em média, para chegar até essas datas de hoje, né? Começou a captação lá, pelo menos a contagem lá no CPEA, dia 1º de julho. Né? O tirador de leite, como se diz, né? O produtor de leite vai receber agora. Né? É uma injustiça que a gente precisa acelerar essa captação. O pessoal da Leite Brasil precisa ajudar os seus amigos produtores. Eu estou aqui rodeado de produtores de leite e vejo a dificuldade, né, insana de se produzir leite. Né? Sábado, domingo, chuva, frio, Natal, aniversário, doença, o cara está lá. Então, assim, precisamos remunerar condignamente quem produz leite no nosso país. Agora sim, a análise de Fábio Isaías Felipe, do CPEA, sobre o mercado da mandioca. Olá, você nos acompanhando pelo canal Tempo e Dinheiro. Novamente, estamos aqui para acompanhar o mercado da mandioca, dessa vez com os fechamentos da semana passada e até trazendo um breve panorama sobre o que foi o mês de julho. Bem, na semana passada tivemos ainda uma leve diminuição na oferta de raízes por conta de clima, mas ainda assim bastante superior à demanda. E este cenário veio pressionar as cotações da mandioca. A média CPEA, considerando as regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo, caiu 2,3%. Foi a 80 centavos o grama, equivalente a R$ 460 por tonelada. Eu destaco que a média de julho caiu 8%, então vem aí com a 7ª queda mensal consecutiva. Não foi diferente também na fécula, mercado com baixa liquidez, que resultou em crescimento dos estoques. Estoques estes que estão nos maiores patamares desde lá de 2017. Significa que está se produzindo e pouco está se escoando. Na semana, o preço médio da fécula caiu 1,2%, indo a R$ 70,92 por saca de 25 quilos na indústria. No mês, a cotação recuou 5,4%. Mercado das farinhas também veio com queda, 3,2% no caso da farinha fina e farinha grossa, 3,3%.
Então, de modo bastante geral, avaliamos que tem havido um crescimento da oferta ainda superior à demanda, cenário já observado nos períodos anteriores, e isso vem pressionando as cotações da raiz, associado a um cenário de demanda mais arrefecida pelos derivados. A expectativa é que o mercado tende a se equilibrar maior em termos de oferta e demanda e, consequentemente, esse cenário acabar minimizando as quedas de preços. Mas estamos atentos a esses movimentos de preços e quarta-feira eu volto para lhes informar sobre o andamento da comercialização e dos preços nesta semana. Até lá! Ok, Fábio, vamos aguardar. Agora vamos voltar ao nosso grande assunto, que foi o assunto de ontem, né, que é as manifestações que cobriram o Brasil de norte a sul. O Davi está mostrando aí minha foto. O meu partido é o Brasil, que isso é muito bom, é a nossa posição editorial também aqui do Tempo e Dinheiro. Agora eu quero mostrar algumas imagens, porque nós tivemos manifestações em grandes centros, em grandes capitais, né? Belo Horizonte explodiu, o Rio de Janeiro foi fantástico, né? Temos aí imagens da Paulista, mas nesse instante o que eu quero chamar a atenção mesmo de vocês é essa disputa entre a esquerda, né? Querendo minimizar o evento, desqualificar esse grande movimento, essa manifestação democrática de ontem. Atenção, pessoal, essa manifestação só teve mesmo de atração o Nicolas, que esteve em Belo Horizonte, pegou o avião, veio correndo aqui para ser a atração do dia, porque não havia ninguém de grandes nomes, teve deputado sim, mas o Bolsonaro estava preso, já mostramos isso na sua casa, é prisão domiciliar, né? Então, assim, não teve nenhuma atração forte que levasse as pessoas na rua, a não ser a convicção de que nós temos que mudar o Brasil, temos que fazer o Brasil avançar num país democrático e não comunista, né, socialista, como disse o Lula, explicitou, né, ele vem atuando para isso, mas ele deixou isso claro. Então, assim, esse foi um grande movimento, um grande fato que a esquerda tenta desqualificar e tenta minimizar. Aí eu perguntei para o cientista Paulo Moura, que teve ontem lá na Paulista, qual foi a impressão dele sobre esse gigantismo dessa manifestação. Foi uma manifestação gigante, não foi, Paulo Moura? Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, após manifestação, foi, sem dúvida alguma, uma das maiores manifestações da direita brasileira nos últimos tempos, em âmbito nacional. Foram 37 cidades, com forte comparecimento de público em todas as cidades, e na Avenida Paulista, como não poderia ser, o recado também foi dado. Eu estive lá, cheguei às 11 horas da manhã, saí às 16 horas, acompanhei toda a chegada do público e atesto para vocês que, da minha experiência com manifestações na Avenida Paulista, foi uma das maiores. Eu diria que só não foi maior que 7 de setembro de 2021. No 7 de setembro de 2022 eu estava no Rio de Janeiro, em Copacabana, aquela manifestação histórica. Houve manifestações de grande porte em todo o Brasil. A Paulista lotou de ponta a ponta, da Consolação ao Paraíso, do Paraíso à Consolação, por onde se olhasse, por onde o olhar alcançasse, estava lotado de gente vestindo verde e amarelo. As imagens de drone não deixam dúvidas disso. No entanto, como sempre acontece nesses momentos, a imprensa, a tradicional grande imprensa, tenta diminuir o tamanho das manifestações. Aquele incorrigível departamento da USP diz que tinha 37 mil pessoas, 37.600 pessoas. O site Poder 360, utilizando uma metodologia de fotografias aéreas feitas por drone e cálculo, utilizando uma metodologia lá que eles explicaram, fala em 57 mil, 58 mil pessoas. Pela minha experiência em outras manifestações, quando a Paulista lota de ponta a ponta como lotou, a minha avaliação é que tinha lá pelo menos 1 milhão de pessoas. Mas, de fato, politicamente, isto é o que menos importa. Não precisamos ficar batendo boca aqui para contestar o que a imprensa diz. O fato é que o povo brasileiro deu um recado nas ruas. As últimas manifestações acontecidas na Avenida Paulista, eu só não estive nessa última de junho, que realmente foi esvaziada, aparentemente ocupou apenas uns 4 quarteirões da Avenida Paulista, e com base nisso, muitos comentaristas da imprensa falavam que o bolsonarismo estava perdendo tração, estava perdendo força, que a capacidade da direita mobilizar o povo
estava se reduzindo e essa manifestação, repito, em 37 cidades, com grande afluência de público em todas as cidades, foi a prova concreta de que o sentimento patriótico dos brasileiros, o desejo por liberdade, por anistia, continua firme e forte. O recado foi dado, minha gente, por mais que eles tentem minimizar, podem ter certeza que os donos do poder no Brasil sentiram isso. As imagens dessas manifestações estão correndo o mundo e o recado do povo brasileiro pedindo por liberdade, por anistia, foi dado. É isto o que importa. Obrigado, João. Um grande abraço a você e aos seguidores do Tempo e Dinheiro. Até a próxima. Pois é, como o Paulo destacou, né, o recado foi dado. Né? Nós perdemos o medo de sair às ruas, de falar. Nós aqui também do Tempo e Dinheiro estávamos travados com medo da censura. Perdemos o medo e nós vamos em frente. Vou pedir para o Davi mostrar mais imagens, porque assim a gente tem muita imagem, a gente não teve muito tempo de editar, né? Nós estamos com poucas pessoas para ajudar a fazer o programa, mas assim, ó, o que nós tivemos? Grandes manifestações em Goiânia, tivemos grandes manifestações em Vitória, grandes manifestações em Salvador, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, enfim, foi um show que a gente tem que registrar como uma grande manifestação nesse 3 de agosto de 2025. De ponta a ponta, o Brasil se cobriu de verde e amarelo e nós estamos registrando aqui o nosso Tempo e Dinheiro. Ok, Davi, vamos agora em frente. Vamos falar agora dos preços do café. Vou voltar ao Sérgio Braga para os preços e as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. A semana começa com alta nas cotações do mercado de Londres, Nova York. Londres opera a 3.419 dólares por tonelada para o café robusta, alta de 6,31%. Isso em Londres. Na Bolsa de Nova York também alta de 1,41%. As negociações apontam alta para o café. Setembro, 288,10. Dezembro, 281,20, 1,32 de alta. Março, 274,70, alta de 1,37. O maio, 269,60, alta de 1,39%. Na B3, sacas em dólares, descolado agora, 0,07%. Dezembro cai 0,07 a 344 dólares e 75 por saca. Vamos saber direto do Bruno Labs quais são as informações, o que vem pela frente ao longo dessa semana com o mercado do café. As informações do Bruno Labs. Olá, boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Bolsas abriram a semana com boas recompras registradas nesta manhã, após as fortes realizações vistas na sexta-feira, mostrando sim, mais uma vez, que nós temos comprador na área. Bom, o Conilon mostra uma consistência maior nesta segurada acima daquele fundo que a gente comentou várias vezes aqui já, que é na casa dos 3.200 dólares por tonelada lá na Bolsa de Londres, ficando a cada dia que passa mais claro que, por hora, este fundo tem grande chance de não ser perdido para o Conilon. Pessoal, se nós olharmos graficamente, a gente costuma dizer que tecnicamente está ficando muito bonito a formação do fundo que o Conilon vem fazendo em todos esses dias aí que ele vem segurando. Joia? O Arábica ainda carece de uma força compradora maior para a gente dizer com certeza de que ele realmente ficará acima dos 280 por libra. Por quê, pessoal? Ele vem brigando muito tempo nesse fundo, tá? Já são 20 dias que o Arábica está acima disso, mas a gente não vê uma consistência compradora muito forte, como a gente vem vendo no Conilon, certo? Eu ainda não descarto para ambos os cafés um novo teste de fundo nesses preços que eu comentei há pouco. Eu não descarto isso ainda, falta uma força compradora maior para a gente dizer que realmente o fundo ficou para trás. Vamos ver o que a semana nos trará, tá joia? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e gostou do conteúdo? Me siga aqui ó, nas redes sociais. Até amanhã! Pois é, e, ó, como disse o Bruno Labs, o Conilon continua subindo 6,31% de alta
ele chegou a 7, debaixou para 6, agora volta a subir 6,31% a 3.419 dólares por tonelada do Robusta negociado em Londres, enquanto que o Sérgio já mostrou o contrato C, o Arábica negociado lá em Nova York, 1,35 de alta agora, 288, 2 dólares e 88 a libra peso. Será? Pois é. E também o boi gordo está com uma boa tendência de alta. O Sérgio Braga vai mostrar agora um recorte da entrevista que ele fez com o Felipe Fabre, da Scott Consultoria, onde o Felipe está praticamente garantido que começou a virada dos preços para o boi gordo, principalmente no confinamento. Eu vou chamar o Sérgio para ele dar os preços. Tem também o Thiago Bernardino do CPEA e tem o Eberville Neto para comentar o que está acontecendo no mercado. Sérgio Braga, notícias da pecuária no ar. A virada do mês já mostrou que em julho ficou para trás, deve ficar também na história aí com os preços abaixo daquilo que vinha sendo registrado anteriormente, uma pressão muito grande. Fechou o mês de julho, começou o mês de agosto com positivo nas cotações e em todos os preços em várias regiões do Brasil. Na B3, o que a gente observa nesse momento são todas as posições em alta. O agosto bate os 318,40, 0,74 de alta. Setembro, 327,50, 1,30 de alta. Outubro, 336,40, 1,17 de alta. Novembro, R$ 338, aí R$ 17,60 a mais, praticamente do vencimento mais curto, agosto, a alta de 1,17%. Boi gordo em alta na B3, e hoje 11 praças apresentaram variação positiva, aliás, 8 praças subiram, segundo a Scott Consultoria. São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, R$ 292,50, Noroeste do Paraná, R$ 293,50 no aprazo. Goiânia, R$ 273, região sul de Goiás, 269. Próxima tela, mais 4 praças, Minas Gerais. Vamos começar pelo Triângulo Mineiro, 278, Belo Horizonte, 276, norte de Minas Gerais, 271 e sul de Minas, R$ 266 por arroba a prazo. Direto do CPEA, vamos até lá conversar com o Thiago Bernardino, saber como é que é o mercado, como está, quais tendências para essa primeira semana do mês de agosto para o boi gordo. Thiago, boa tarde para você. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, 4 de agosto, começando o mês de agosto praticamente, né? Nessa segunda-feira, e numa expectativa de uma virada, podemos dizer assim, de preços no mercado pecuário. Mercado que realmente fechou semana passada, final de julho, primeiro dia de agosto, já com sinais de preços um pouco melhores, cotações melhores para o pecuarista. Frigoríficos olhando a primeira quinzena de agosto, Dia dos Pais, trabalhando com uma oferta mais restrita no campo, uma queda de braço junto com o pecuarista tentando preços melhores, então as escalas se reduziram um pouco e frigoríficos abriram pagando cerca de 5, 10 reais a mais em algumas regiões. São Paulo não foi diferente. O indicador CPEA Exalc fechou ao redor dos seus 295, o mercado futuro para o final de agosto sinalizando 317, então a gente tem uma margem interessante em termos de preço do boi gordo ao longo de agosto. Dados de exportações devem sair essa semana, confirmar o melhor mês em termos de exportação para 2025, então também ajuda a toda essa dinâmica para esse começo de mês. Então é um cenário, depois de todo o imbróglio de questões de tarifaço, férias, modo de consumo um pouquinho mais frio em termos do brasileiro, mas a gente começa agosto com uma perspectiva de certa maneira um pouco mais positiva, ainda com muita cautela, frigoríficos buscando obviamente melhorar a margem em relação à carne. A carne realmente também caiu, o spread da indústria algo em torno dos seus 10 reais, 12 reais, um dos mais baixos aí dos últimos meses, então realmente ainda é um mercado em transição. Novas altas podem ocorrer? Dado o mercado futuro, sim, mas ainda assim um pouco de cautela. Mas o cenário se torna mais positivo do que terminou o mês de julho. Amanhã a gente volta com mais informação, o mercado aquecendo nessa segunda tarde, terça e quarta-feira, e com certeza a gente vem com mais notícias
importantes aí para todos vocês. Grande abraço, boa semana, bom trabalho a todos. Bom, em Piracicaba, CPE, vamos a Bebedouro com Iberville Neto. Boa tarde, Iberville. Olá, a nossa expectativa para o mercado do boi gordo é de preços mais firmes nos próximos dias e evoluindo, inclusive. Nós estamos no começo de mês, isso colabora com o escoamento no mercado doméstico. Temos o pagamento de salários nos próximos dias e, na sequência, o Dia dos Pais, que é uma data que colabora aí com o escoamento. Não é uma data com peso de um Dia das Mães ou do final de ano, que são os momentos considerados os melhores para consumo de carne, para escoamento, mas, sem dúvida, é uma data que colabora. Então, a gente tem esses fatores ajudando no mercado doméstico. No mercado internacional, os números parciais de julho vieram muito bons, os dados oficiais vão sair nos próximos dias, e do lado da oferta ela veio diminuindo nos últimos dias, nas últimas semanas até. Nós tivemos um aumento da oferta no início de julho, depois com a divulgação das tarifas houve uma continuidade daquela oferta a mais de gado, só que os frigoríficos vieram pressionando o mercado e essa oferta parece que ficou para trás. Então, provavelmente, naquele primeiro momento, quem tinha gado mais no jeito ali para ser entregue, acabou negociando, e quem precisava também de caixa, etc. Agora a gente já está falando de um cenário um pouco mais acomodado, pelo menos é o que parece, e quando a gente considera as escalas da Datagro, por exemplo, usando o indicador Datagro como referência, a gente está falando de programações de abate para São Paulo no menor patamar dos últimos 6 meses. Então, em resumo, todos os fatores eles apontam para um mercado mais firme. Nós estamos no começo de mês, nós temos exportações indo bem, apesar das tarifas, e nós temos um cenário de oferta, de programações de abate mais enxutas, no menor patamar dos últimos 6 meses, como eu comentei. Então, a nossa expectativa ela é de preços firmes e de possível, ou talvez até provável, evolução de cotações nessa semana. Vamos acompanhando, mas por hora é o que nós esperamos. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Bom, nós conversamos na sexta-feira, inclusive para o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, com o Felipe Fabre, que é analista, consultor da Scott Consultoria. Conversamos a respeito do mercado, do boi gordo, tendências para esse mês de agosto, e ele falava exatamente sobre a virada do mês, né, porque o julho realmente teve uma pressão muito forte sobre as cotações, mas ele traçou cenários, não só para o mercado de carne, para o mercado de reposição, mas principalmente para o cenário do mercado de confinamento. Nós selecionamos um trecho em que ele fala exatamente sobre essa perspectiva para o confinamento nesse finalzinho agora, nesta fase final, né, de 2025 para o boi gordo. Acompanhe um trecho. Braga, a gente vê um confinamento com esse ano de margens espetaculares, tá, por assim dizer, e não puxado pela reposição. Pensando aqui nos custos do confinamento, nós temos o boi magro como principal custo, e esse encareceu bastante a atratividade para o confinamento, ficou mais oneroso, é bem verdade. Pelo menos 30% de aumento no custo com o boi magro na comparação anual, mas, por outro lado, os preços dos insumos alimentares, o preço da diária ficou mais leve. Nós tivemos queda no milho, considerando o começo do ano para cá, saímos de uma perspectiva de milho no começo do ano de R$90 base Campinas, para hoje, isso no primeiro trimestre, para hoje girar em torno de R$60 base Campinas. Quando a gente vai para as outras regiões, o preço mais baixo. E aí o milho cedendo, ele acaba puxando outros insumos que entram no confinamento, dentre eles o farelo de algodão, o DDG, por exemplo, a polpa cítrica também aqui nesse caso. Quando a gente pensa nos proteicos, quando a gente olha para a questão do farelo de soja, a safra recorde que o Brasil colheu esse ano está com esmagamento a todo vapor. Então, a oferta de farelo de soja está chegando confortável, está também com preços num nível atrativamente interessante, e com o preço em tela hoje na B3, a margem do confinamento está superando, pelo menos, aí, os principais indicadores de renda fixa do país. A gente tem uma taxa Selic de 15% ao ano, o confinamento está conseguindo bater o rendimento mensal de uma renda fixa. Está valendo, está como oportunidade. Muito bem, olha, a íntegra dessa posição do Fábio Fabre, da Scott, a íntegra, que eu insisto em dizer, está lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro para os assinantes, também está nas nossas mídias sociais. Seja o produtor rural mais bem informado, faça como o senhor Antônio Botaro, que mandou aqui um slogan que norteia a vida dele. Quem sabe o que quer, sempre vai mais longe. Então, assim, está subindo os preços, vai fazer um posicionamento à frente, ou é melhor se esperar e se garantir com esses preços
fazendo uma posição, um hedge, uma put lá na B3. Peça informação, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Entrem no clube, o Clube do Tempo e Dinheiro, está aí à sua disposição. 7 dias grátis, 199-9813-2915. A dona Leia da Luz vai ter o imenso prazer de colocar você nesse grupo. São 15 grupos, é um grupo, um agrupamento de grupos voltados aos preços e ao mercado do agro. Nós estamos lutando para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. E para encerrar essa data, marcando firmemente o que aconteceu ontem, domingo, 3 de julho de 2025, um dia histórico mostrando, 13 de agosto, desculpe, de 2025, um dia histórico mostrando a importância do povo nas ruas. Nós vamos pegar uma imagem da cidade de Salvador, Bahia, capital vermelha do Brasil, né? Onde os petistas mandam, governadores, entram e saem. Olha Salvador. Tem som? Deixa eu ouvir. Tem outra, tem na Revista Oeste já, Davi? A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte mal e luminoso, vivendo tudo e ser essa grandeza, do Brasil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses solos mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Pode voltar. O patriotismo foi que marcou esse domingo no Brasil. A necessidade, a vontade, a esperança das pessoas, dos brasileiros de bem, termos um país melhor. Né? Diante dessas imensas dificuldades que nós estamos vendo, diante dessas violências, nós temos aí o Rio de Janeiro, que se encheu de verde e amarelo, né? No domingo pela manhã. Tivemos outras manifestações. Tem a imagem aí, Davi? Pode colocar, por favor, para que a gente possa marcar bem o encerramento desta edição do Tempo e Dinheiro com essas grandes manifestações que a esquerda continua insistindo em desqualificar. Se você entrar em qualquer site dessa grande mídia comandada pelos esquerdistas, você vai ver que eles esqueceram a manifestação de ontem, onde na Paulista o professor Paulo Moura chegou a dizer que dava a impressão de 1 milhão de pessoas. A gente não tem como medir, mas também não pode ter sido 37 mil, como insiste aqueles 2 barbudinhos lá da USP que comandam um departamento de economia, para dizer que essa imagem aí tinha 37 mil habitantes. É uma provocação, eles fazem isso para nos irritar. Mas eles que se desqualificam, eles que perdem a credibilidade, enquanto que a imagem fala por si só. Essa imagem correu o mundo, está correndo o mundo. E isso está dando uma demonstração para o mundo que o Brasil quer mudanças políticas. É dessa forma que nós estamos encerrando a nossa edição. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e o meu partido é o Brasil, diz o João Batista nesta foto aí. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela participação, pelo apoio. Vamos juntos. Viva o Brasil! E vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.